E aí, galera do Colégio Coração de Jesus, mais uma vez aqui com vocês, professor Samuel, professor de Biologia, e hoje daremos continuidade à nossa aula sobre núcleo de visão celular. Na primeira aula deste tema, nós falamos sobre o núcleo, a sua importância e os principais componentes que ele possui. Nós falamos que o núcleo ele é formado por uma membrana nuclear, essa membrana nuclear é a famosa carioteca, presente nos organismos eucariontes, e é uma membrana totalmente porosa que permite a comunicação entre os meios interno e externo. Dentro do núcleo também temos os nucléolos, importantíssimos para a produção dos ribossomos, os ribossomos que vão agir na síntese de proteínas. Olha só que interessante. Lá também nós temos a cromatina, lembra? A cromatina é o nosso código genético. A cromatina, que é um conjunto totalmente esticado, digamos assim. Essa cromatina, falaremos sobre ela hoje, porque ela tem que se condensar, ela tem que acabar se transformando em cromossomos. São os cromossomos que são divididos durante o processo de divisão celular. Falamos também sobre a questão do nucleoplasma, o interior do núcleo. Essas características permitem que a célula acabe controlando tudo aquilo que ela deseja do seu ponto de vista metabólico. E hoje, então, esta aula de hoje falaremos sobre a intérfase e sobre a mitose, que são fases do ciclo celular. E na próxima aula falaremos sobre meiose, que é um outro processo de divisão celular. Quando eu penso num ciclo celular, eu tenho que pensar que ele é um conjunto de eventos. E esses eventos é um caminho que a célula passa justamente para poder conseguir se dividir. E aí, este ciclo celular se divide em duas fases. Eu tenho a intérfase e eu tenho a divisão celular. E a divisão celular pode ser tanto a mitose quanto a meiose. A intérfase, ela é o período de maior atividade metabólica da célula. É aquele período que a célula realmente vai trabalhar bastante para alcançar o seu objetivo, que é se duplicar. A intérfase tem três fases: G1, S e G2. A fase G1, o G vem de gap, intervalo. É uma fase realmente onde a célula vai ralar. Ela vai produzir muito RNA, vai produzir muita proteína, porque ela vai ter que duplicar o seu tamanho, ela vai ter que aumentar o seu volume, ela vai ter que duplicar suas organelas, ela vai ter que aumentar tudo que ela tem com o intuito de quê? De ocorrer uma divisão bem feita. Porque imagina o seguinte, imagina se a célula não aumentasse o seu volume e se dividisse. Toda vez que ela fizesse isso, ela ia diminuindo, 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 até que ela não conseguisse mais chegar na conclusão da sua divisão. Por isso, então, que o passo principal nesse G1, nesse intervalo 1, é justamente aumentar o volume. Porque lá no final do processo, quando ela se dividir, ela conseguirá dividir duas células iguais do mesmo tamanho. A segunda fase da intérfase é a fase S, chamada de síntese. Grava isso. A fase de síntese é a fase onde eu tenho a duplicação do DNA. As questões, geralmente, elas te dão um valor. Lembra lá que na aula de núcleo nós falamos que as espécies têm um número definido de cromossomos? Então, se eu, por exemplo, eu tenho a espécie humana, 46 cromossomos, na fase G1, ela continua com 46, só que no final da fase S vai dobrar este número, ou seja, a célula vai ter 92 cromossomos, então, na fase S. Por que isso, professor? Porque ela duplica, a fase S é para duplicação. Olha um outro exemplo. Vamos pegar a mosca de fruta, essa mosca comum, doméstica. A drosófila, que é o nome científico dessa mosca, ela tem 8 cromossomos. Então, no final da fase S, ela vai ter quantos? 8 vezes 2, 16 cromossomos. Por quê? A fase S é a fase de duplicação do código genético. É a fase de duplicação do DNA. E por último, depois da fase S, eu tenho uma fase de conferência, que é a fase G2. É um outro intervalo. E essa fase G2 é um tempo adicional que a célula vai revisar para ver se ela conseguiu duplicar corretamente tudo que ela precisava duplicar. E é uma fase também interessante, que essa fase, ela também é um dos períodos que ela vai conferir se houve a duplicação correta do DNA. Porque uma duplicação incorreta pode levar a danos na célula. Então, a intérfase são esses três períodos. Fase G1,
fase S e fase G2. Se deu tudo certo, se aconteceu tudo de forma correta, aí a célula passa para o próximo passo, que é a divisão propriamente dita, ou mitose ou meiose. Esta imagem é bem interessante, que ela mostra justamente para mim o conjunto como um todo. Lá em cima você percebe que tem um D. Uma célula viram duas, ou seja, é o período de divisão celular. E aí, seguindo o rumo das setas, você vê que uma célula entre G1, essa G1 depois passa para a fase S, e depois da fase S é a fase G2, que são as três fases da intérfase. Mas, professor, tem uma célula ali que está em G0. Sim, gente, temos células que quase não se dividem, que quase não têm um poder de regeneração. Lá nas aulas de sistema nervoso, nós entenderemos como que os nossos neurônios quase não têm a capacidade de duplicar. Por isso que é arriscado você perder uma parte do cérebro, né? Mas vamos fazer um exercício básico. Vamos pensar assim. Uma dessas duas células ali, ó, olha só quantos cromossomos que ela tem dentro. Cada uma delas tem 2 cromossomos. Então, no final da G1, ela continua tendo 2. Fase S, relembrando, é a fase de duplicação do DNA. Se no final da G1 ela tem 2, no final da S ela tem 4 cromossomos. No final da G2 ela continua tendo 4, e após a divisão, ela vai ter 2 células, cada uma com 2 cromossomos. Isso resume bem o processo de intérfase e de divisão. E aí, quando eu penso na divisão em si, eu tenho que pensar em 2 grupos de organismos. Organismos unicelulares e organismos pluricelulares. Os organismos unicelulares, eles dividem suas células para quê? Para a reprodução. Uma célula viram 2. É assim que um protozoário se reproduz, por exemplo, uma levedura, né, um fungo, uma alga unicelular. Só que para os organismos pluricelulares, a divisão tem outros papéis, tem outras funções além da reprodução. Ou seja, eu tenho produção de gametas, falaremos sobre isso lá na aula de meiose, com mais detalhes. Esse processo de divisão também permite o crescimento e a regeneração de tecidos. Todo mundo já sofreu um arranhão, um corte, um machucado, tem uma cicatriz. Essa cicatriz é um indicativo de que teve um processo de regeneração. Se nós pensarmos do ponto de vista da formação de uma criança, de um embrião, tudo começa com uma única célula. E a partir desse crescimento, uma viram 2, 2 viram 4, 4 viram 8, nós temos, então, a formação de um indivíduo, né? Pode cair questões no Enem, numa prova para vocês, perguntando quem tem mais células, um bebê ou um adulto? Com certeza é um adulto, tem muito mais células, ou seja, porque o adulto ele está no processo de crescimento comparado ao processo ao nenenzinho, a uma criança. E aí, a mitose é o tipo de divisão que ocorre na maioria das células eucarióticas. No caso dos protozoários, algas e fungos, que são eucariontes, unicelulares, a mitose serve, como eu havia dito, para a reprodução. Esse processo é chamado de bipartição ou cisciparidade. É a mesma coisa que fissão binária. A fissão em 2, ou seja, uma célula se divide em 2. Nos pluricelulares, ela vai produzir um novo organismo a partir do ovo ou zigoto, ela permite o crescimento e ela permite também a reconstrução de partes acidentalmente perdidas. Não como um todo. Nós temos algumas espécies que têm uma capacidade de regeneração muito grande. É o caso da estrela do mar. A estrela do mar, se ela perde um dos braços dela, aquele braço perdido vai se regenerar. Olha só o poder de regeneração, então, por causa da mitose. E aí, qual que é a principal característica desse tipo de divisão celular? Na mitose, uma célula-mãe produz 2 células filhas idênticas, com a mesma quantidade de cromossomos. Se uma célula da mosca tem 8 cromossomos, ela vai produzir 2 células, cada uma com 8 cromossomos. A célula da minha pele tem 46 cromossomos. No processo de cicatrização, cada uma delas produzirá 2 idênticas, cada uma com 46 cromossomos. A mitose tem 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase.
E essas fases também fazem parte lá do processo de meiose. Vamos falar, então, sobre as 4 fases da mitose. A prófase é uma fase, assim, também de intensa atividade. É o momento que eu vou ter a condensação dos cromossomos. O que é isso? Lá na aula de núcleo, nós falamos um pouco sobre isso. Dentro do núcleo, em uma célula em repouso, nós temos a cromatina. A cromatina é como se fosse um fio. O código genético está totalmente esticado. Só que como ele é muito esticado, está muito emaranhado, não tem como dividir. Então, o que acontece? Na fase da prófase, a cromatina ela começa a enrolar, ela vai condensar. Tem uma proteína chamada de histona, e a histona faz esse papel. Funciona como se fossem engrenagens, essas engrenagens vão girando, até você obter uma estrutura chamada de cromossomo. É a mesma coisa, tem a mesma função que a cromatina. A diferença é a estrutura. A cromatina é esticada, o cromossomo é condensado, enrolado. Formação das fibras do fuso. O que é isso? São fibras de proteína. Essas fibras vão ajudar a organizar os cromossomos dentro da célula, justamente para poder dividir, separar esses cromossomos. Desaparecimento do nucleolo e da carioteca, ou seja, os nucleolos vão desaparecer, a carioteca também desaparece. E aí o que acontece? Com o desaparecimento da carioteca, aquele conteúdo que estava dentro do núcleo, no caso os cromossomos, eles vão ficar soltos no citoplasma. Por isso a importância das fibras do fuso. Elas vão se ligar aos cromossomos para poder organizar esses cromossomos na próxima fase. Olha essa imagem mostra todos os processos. Eu tive a intérfase, então, olha dentro do núcleo. Olha como que a cromatina está totalmente esticada, totalmente bagunçada. Já na fase da prófase, eu já tenho aqui, então, olha só, 4 cromossomos duplicados. E está totalmente... E do lado esquerdo, você vê a formação das fibras do fuso. Você tem 2 estruturas ali, em cima e embaixo, que são os centríolos. Os centríolos são importantes, porque são os centríolos que vão fazer essa divisão. Então, a prófase, eu tenho a condensação dos cromossomos, o início dessa condensação, desaparecimento do núcleo, do nucleolo, ou seja, os cromossomos vão começar a serem organizados na próxima fase, que é a metáfase. A metáfase, então, eu tenho os cromossomos no seu grau máximo de condensação. É justamente nessa fase que, inclusive, eu posso utilizar certos tipos de droga e impedir a divisão celular para analisar o cariótipo. Nós comentamos sobre isso na aula de núcleo. O cariótipo é aquele conjunto dos cromossomos que eu verifico para ver se aquele indivíduo tem algum tipo de síndrome associada aos cromossomos. Então, as fibras do fuso, então, vão organizar os cromossomos nessa região mediana. Eu vou ter a formação de uma placa chamada de placa metafásica. Continuando, olha essa imagem. Olha a metáfase ali. Olha a organização dos cromossomos feitas pela fibra do fuso. Olha os centríolos na parte de cima e de baixo desta célula. Depois que você tem a organização, você passa para a etapa da separação. E neste caso é a anáfase. E dica: mitose, eu tenho separação das cromátides irmãs. Como que elas vão se separar? As fibras do fuso vão se encurtando, e as cromátides, então, vão para polos opostos. Se lá no começo, na minha intérfase, eu tinha 4, durante o 4 cromossomos, durante o processo de mitose, eu vou ter 8. Né? Ou seja, eu vou separar, então, 4 cromátides para um lado e 4 cromátides para outro. Ou seja, eu vou ter que ter 2 células com a mesma quantidade de cromossomos. Olha o desenho que indica a anáfase, separando 4 cromátides para um lado e 4 cromátides para o outro polo. Depois da separação, eu vou ter o processo, então, o início do processo de reconstrução nuclear e da divisão propriamente dita, que é a telófase. Eu vou ter a reorganização da carioteca, a carioteca vai aparecer novamente, os nucleolos vão reaparecer, os cromossomos que estavam totalmente unidos, condensados, eles vão voltar a ficar esticados, eles vão ser descondensados. A célula agora aparece com 2 núcleos. Olha a imagem novamente. Eu já tenho a separação destas células.
começou lá na intérfase com uma, o final da telófase eu estou caminhando para ter duas células iguais. E aí, depois da telófase, eu tenho a citocinese, que é a divisão propriamente dita. Ou seja, a citocinese é a separação daquela célula maior em duas idênticas à célula anterior que começou o processo lá atrás. E aí, ela ocorre de forma diferente na célula animal e na célula vegetal. Por quê? A célula animal só tem a membrana plasmática. E a célula vegetal possui a parede celular, que é uma estrutura bem rígida. Então, nas células animais, é chamada de centrípeta, que é de fora para dentro. Como não tem uma parede celular, não tem uma estrutura rígida, fica fácil, então, para a célula se dividir. Agora, na célula vegetal que tem a parede, que tem essa estrutura de resistência, a divisão é centrífuga, ou seja, de dentro para fora. E quem faz isso, essa imagem mostra para mim, é justamente o complexo de Golgi. Aqui embaixo você tem essa divisão centrífuga de dentro para fora, exclusivo das células vegetais. E lá em cima você tem a divisão centrípeta, ou seja, de fora para dentro, que é exclusivo das células animais. E para nós fecharmos, lá na apostila, nós temos duas questões. A questão 5 diz o seguinte, lá do capítulo 4. Nos desenhos mostrados a seguir, numerados com algarismos romanos, estão representadas fases da mitose. Assinale nas alternativas, em seguida, a sequência correta das fases desse tipo de divisão celular. Olha só, professor, mas como é que eu vou conseguir identificar fase por fase? De repente você começa a ler, olha o número 1. O número 1 você está tendo a separação das cromátides. Então você vai relembrar que a separação é a anáfase. Então, vamos relembrar a ordem. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, a anáfase é a terceira fase da mitose. O número 2, olha só, eu ainda tenho um núcleo. Onde que é isso, então? O núcleo é o começo, ou seja, é a prófase. Então, o número 2 é a prófase. O número 4, eu tenho a organização, eu tenho ali a metáfase. E o número 3, eu tenho a divisão. Então, a ordem é número 2, prófase, número 4, metáfase, número 1, anáfase e número 3, telófase. Alternativa correta, letra B. E a questão 10 fala o seguinte, um bebê apresenta cerca de 1 trilhão de células. Esse mesmo indivíduo, quando adulto, irá apresentar. Foi o que eu havia comentado com vocês. Um bebê tem menos ou mais células? Gente, com certeza tem muito menos células comparadas com um adulto. Olha só, letra A fala menor número de células. Não. Letra B, menor número de células. Nem continuo porque não tem. O bebê tem bem menos quando adulto. Olha só, olha o comando da questão. Quando adulto, o adulto vai ter muito mais células. Letra C, o adulto apresentará maior número de células em decorrência das divisões mitóticas que permitem o crescimento de órgãos e tecidos. Alternativa correta, letra C. Dessa forma, nós terminamos, então, esta aula sobre intérfase, sobre mitose, e a próxima aula nós fecharemos falando sobre o processo de meiose. Até a próxima aula.